Aleluia, 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 aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura a história da Ruth, depois da qual vai nascer da família dela o rei Davi. Mas aqui, do Evangelho, nós ouvimos sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as suas forças, e o próximo a si mesmo. Sendo que Jesus depois muda este mandamento e diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não como nós queremos ser amados, mas como Ele nos ama. E hoje queria, de modo especial, refletir sobre o santo Bernardo e depois lembrando do arcebispo Henrik Hoser. Quanto ao São Bernardo, ele fez vários comentários e uma interpretação lindíssima sobre o mandamento de amor que ouvimos no Evangelho. Ele dizendo que o amor não se defende. Amor agredido quer amar ainda mais, quer manifestar o amor até o extremo. E, principalmente, quem nos mostra este amor até o extremo é o nosso Senhor Jesus Cristo. São Bernardo nasceu no ano 1090. Na época, os beneditinos, que viviam em tantos conventos, tantos mosteiros, já relaxaram um pouco aquela severidade que tinha no início da fundação de São Bernardo. Por isso, surgiam umas iniciativas para uma vida mais rigorosa, a vida de mais austeridade. Assim foram como 3 monges, sob comando de Santo Estevão, que foram morar no meio da mata, numa casa, numa fundação nova, e rezaram muito para que houvesse lá algumas vocações. Passou bastante tempo, ninguém aparecia. Até que um dia, alguém bate no portão. Quem é? O Bernardo. Só que tem um fato inédito na igreja, porque atrás dele tem 30 companheiros. E ele, quando tocou a campainha lá, eles perguntaram o que queria. Nós queremos entrar aqui no convento.
para visitar, não para ficar. Quem é que quer ficar? Nós todos. Como todos? Sim, todos. Bernardo, para entrar na vida religiosa, entusiasmou os 4 seus irmãos, algum tio, e mais 25 companheiros, em total 30, que levou para começar uma vida muito rigorosa. Aqui você imagina que aqui, para seminário, de repente, aparece uma turma de 30 jovens entusiasmados querendo ficar no seminário. E assim que foi com ele. E realmente assumiram uma vida muito rigorosa. Bernardo tinha muitos talentos, muitos dons. Ele, como uma pessoa, era muito agradável, muito atraente, com uma beleza, dizem também, física muito bonita, e uma voz que conseguiria convencer a todos, e mais ainda também um amor extraordinário por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele assumiu uma postura de uma vida muito rigorosa. E toda vez quando saía para algum lugar, ele trazia novos membros para a comunidade. As fundações cresciam uma outra. Aliás, aquele convento inicial, logo Bernardo foi enviado a um claraval, o lugar mais claro no meio da mata, para fazer fundação nova. Então, assim que ele ficou abade lá por 40 anos depois. Mas como que ele conseguia aumentar esse número? Todas as viagens que fazia para evangelizar, trazia um grupo dos novos candidatos para a vida religiosa. E vejam, a vida não era nada fácil. Eles comiam muito simples. Basta dizer que os ovos, leite, nem peixe nunca apareciam na mesa deles. Carne também não. Uma comida muito simples, rigorosa, com uma renúncia muito grande. Depois, quando comunidades cresciam, todos dormiam numa sala num dormitório muito grande. Tem uma fundação em Portugal que é do ano da morte de São Bernardo, 1153, Alcobaça. Tem vários portugueses que quando passam lá para Fátima, indo de Lisboa, muitos passam por Alcobaça, onde tem este mosteiro todo renovado hoje. Vocês imaginem que lá chegou a ter 1000 monges, todos dormindo num dormitório. Imaginem o ronco à noite, né? Tantos homens dormindo junto lá. E não tinham praticamente nada, a não ser o seu hábito, sua roupa para trocar, e viviam a vida de muito rigor. Tem várias histórias que Bernardo, por exemplo, encontrando uma vez um homem que jogava o jogo de azar, e ele apostou com ele. Vamos jogar. Eu coloco a minha mula e você a sua vida. Tá bom. Ele estava certo que ia ganhar. Bernardo ganhou. Então, vai agora para mosteiro. E assim que levou ele para a vida religiosa. Outra vez, tinha um homem condenado para ser enforcado. Quando relevaram ele para ser enforcado, Bernardo aparece lá e diz: deixa ele comigo, eu vou enforcar ele com as minhas mãos. E levou para mosteiro. Uma vez fez uma pregação na Universidade de Paris, onde dizia: vocês roubaram as chaves do reino de Deus, não abrem as portas, se apoderam disso e impedem tanta gente entrar. E disse: não adianta de se iludir, porque cada um vai passar pelo juízo final e cada um vai ser julgado. Ele pregou com tanto fervor que 20 estudantes lá pediram para ingressar no mosteiro. Já estava saindo da cidade, ele olhou: não, número não é completo. Voltou ainda para a cidade
e lá encontrou mais 5 ainda homens que levou também para o convento. Dessa maneira que ele aumentava muito o número daqueles que começaram a vida religiosa. E quanto a esse trabalho, quando ele começava a pregar, as mulheres trancavam seus filhos em casa e os seus esposos não deixavam para ir, com medo de que Bernardo vai convencê-los para entrar na vida religiosa. E a vida era, como eu disse, muito rigorosa no trabalho, no sacrifício. Lá em Alcobaça, tem umas capelas no meio das plantações, porque quando eles trabalhavam lá no campo, tinha horas de oração que eles se reuniam naquelas capelas no meio das plantações. E os cistercienses fizeram o trabalho extraordinário, conventos enormes, mesmo austeros, simples, mas como para a honra de Deus, monumentos enormes. Depois, aonde eles viviam, conseguiam melhorar e progredir toda aquela redondeza. Na agricultura, faziam também as estradas, construíram as pontes. Aliás, traziam progresso pelo trabalho, porque imaginem, tanta gente que trabalhava não para ganhar dinheiro, mas para a glória de Deus, com aquele fervor, então o progresso tinha que chegar. Bernardo também fazia muitas pregações, era chamado para levar a paz entre os países que entravam em guerra. Aliás, é difícil para contar de todo o trabalho também espiritual, das pregações, das obras que ele escreveu. Mas muitos conhecem aquela oração de São Bernardo a Nossa Senhora, que nunca se ouviu que alguém que recorresse à sua proteção, que ficasse sem o auxílio. Esta oração, Nossa Senhora, é de São Bernardo de Claraval. Morreu provavelmente com 63 anos. Por que provavelmente? Porque na biografia tem 2 datas que colocam do nascimento, ou 1090, ou 1093, ou até 94. Bom, gostaria de convidá-los para ler a vida de São Bernardo, e se tiver algum filme da vida dele, vale a pena de assistir. Ele é cofundador dos cistercienses, dos quais nós temos nosso cardeal arcebispo Dom Orani. E aqui para nós é um exemplo de uma vida, de um santo, entusiasmou tanta gente para a vida religiosa. Queria também lembrar do arcebispo, que hoje está sendo sepultado, ou lá já foi sepultado, porque já lá tem 5 horas para frente, né? Então, Henrik Hoser. É nascido no 1942 ou 3, e como perto de Varsóvia, o pai dele morreu na insurreição de Varsóvia, e como jovem muito inteligente, educado pela mãe muito religiosa, ele mesmo falava nas entrevistas sobre o exemplo de fé da sua mãe. E entrou na academia de medicina, se formou médico e logo foi convidado para trabalhar na universidade como assistente de professor. Já formado médico e tendo esse trabalho, esta função que era sonho de muitos jovens, ele mesmo, eu me lembro quando ele contou, que uma vez passando em Varsóvia, no cruzamento de 2 ruas mais principais, mais movimentadas, no meio do cruzamento, veio um pensamento que ele tem que ser padre. Disse que parou lá no meio desse trânsito todo, disse, não, isso é impossível. Eu já sou médico, agora formado, agora. Mas este pensamento não lhe deixava em paz. Assim que ficou, então, durante 1 ano procurando lugar onde realizar esta vocação, e assim decidiu para entrar no seminário dos Palutinos
perto de Varsóvia, o que aconteceu no ano 68. Fez noviciado junto com o saudoso Padre Joãozinho, que alguns ainda devem lembrar que trabalhou aqui. Quando eu entrei no noviciado em 69, ele estava terminando o noviciado e a gente começando. No ano 70, depois, ele lá fez primeiro os votos, se formou padre, cortaram só um ano de estudo de filosofia para ele, então em 74 foi ordenado sacerdote. No seminário sempre cuidava dos doentes e principalmente tinha um grande interesse pelo trabalho missionário dos palutinos. Assim que no ano, quando eu entrei no seminário, depois do noviciado, no ano 70, me convidaram, sabe, tem um grupo missionário que se fundou, você não quer fazer parte? Disse, quero. E ele e mais um colega que está na França ainda, que levaram este trabalho para frente. Se hoje estamos aqui como palutinos, se tem os palutinos na Ruanda e em muitos outros países, é graças a este trabalho, este entusiasmo que foi coordenado por Henrique e Alexandre, que nós chamamos de Alexandre Grande, porque sempre tinha ideias de ir para cá, para lá, levar os palutinos, fazer trabalho missionário pelo mundo inteiro. E o Henrique, com mais assim, prudência, fazendo as cartas, fazendo as reuniões dos seminaristas, cada semana nos reunimos e todos os dias rezamos para um dia podermos assumir trabalho missionário. E quando tinha a Assembleia Provincial, mais uns pedidos, mais umas orações. Então, toda a iniciativa de trabalho missionário dos palutinos da Polônia não era da parte dos padres, era a partir dos seminaristas, que rezavam, que pediram. E muitos deles depois saíram para o trabalho missionário, principalmente na Ruanda e também aqui no Brasil. Da Ruanda foram para os outros países como Zaire, Congo, Costa de Marfim, tem lá na Tanzânia, aliás, várias repúblicas Camarões, vários países africanos, Papua Nova Guiné na Oceania, depois Coreia do Sul, aqui o Brasil, Venezuela, Colômbia, a Cuba e também umas ilhas no Caribe. Aliás, foi pelo menos uma centena de missionários que saiu a partir desta iniciativa. E o número de vocações não diminuiu, mas multiplicou muito. E assim que cresceu tanto o trabalho missionário. O padre Henrique, ordenado padre, imediatamente ele é enviado para Ruanda, aonde, como médico das almas, dos corpos, ele organizou ou coordenou o trabalho de planejamento familiar no nível nacional, junto com o governo atual lá na Ruanda. Aliás, ele sempre mostrava uma sabedoria extraordinária, uma prudência. Eu me lembro quando meu irmão mais novo estava com 8 anos, ele adoeceu, minha mãe me escreveu, olha, seu irmão tem leucemia. Eu nem sabia que era leucemia na época. Perguntei, Henrique, o que é leucemia? É uma doença do sangue, o câncer no sangue. Tem cura? Não tem. Mas por que você pergunta? Porque minha mãe me escreveu que meu irmão está com leucemia. É assim? Se eu soubesse, não te falava assim tão direto. E meu irmão morreu depois, 2 meses mais tarde, depois disso, no hospital de leucemia, e mostrando a vida de uma maturidade religiosa precoce, que já falei aqui, fazendo a primeira comunhão no hospital.
voltando ao Padre Henrique. E lá na Ruanda fez um trabalho maravilhoso. Mas em 94 vem a guerra de duas tribos, Hutu e Tutsi, que levou à morte quase 1 milhão de ruandeses. Entre dessas duas tribos, missionários estrangeiros foram mandados embora. Já falei para vocês que um deles, Stanislau, que permaneceu lá, com o Santíssimo Sacramento, enfrentou os grupos e conseguiu salvar o povo da sua comunidade. Mas, acabando esta guerra, ele foi nomeado pelo Vaticano para restabelecer a igreja na Ruanda. Só que o novo governo não queria ele, porque ele da equipe do governo anterior, que foi abolido, porque era lá do planejamento familiar. Veio para a França, depois Bélgica, foi superior lá da região da Misericórdia na França, e foi chamado para o Vaticano para ser secretário da Congregação de Evangelização dos Povos. E é uma função muito assim, importante lá no Vaticano. E pouco depois, nomeado arcebispo de Varsóvia, onde ficou até se aposentar com 75 anos. E quando se aposentou, o Papa Francisco enviou ele como observador para Medjugorje, para dar uma opinião certa sobre todas as aparições de Nossa Senhora, mas principalmente sobre esta evangelização que se realiza lá. E ele mostrou muita prudência lá, podemos dizer que ele abriu a igreja de Medjugorje para o mundo. Quando foi enviado pelo Papa lá, muita gente chorando de emoção. E a igreja reconheceu todo este trabalho das aparições lá. Mas a observação dele era na base do trabalho pastoral que se realiza. Ele dizendo que não tem outro lugar no mundo onde tem tantas confissões, tantas conversões, como que alguém pode negar uma ação de Deus neste lugar de Medjugorje. Há 2 anos atrás, eu, pela primeira vez, junto com meu irmão da Polônia, fomos de carro lá para Medjugorje. À noite, atrás da igreja, onde tem aqueles bancos para multidões, tinha adoração. E o Dom Henrique vinha lá. E quando me viu, primeira pergunta: e você está aqui? Você ainda toca acordeão? Esse fato que ele estava lembrando. E no dia seguinte me convidou, nós tivemos uma conversa numa particular. Foi muito bom, foi minha última conversa com ele. Então, ele faleceu em várias complicações de saúde, né? E ontem, no seminário lá em Otage, a celebração funeral demorou 3 horas, pelo menos gravação que assisti, até meia-noite. Então era de 3 horas, com a presença dos representantes da África, do Medjugorje, do Vaticano, da França. Aliás, foi coisa muito emocionante. E estou falando dele porque realmente são as pessoas que vivem no mundo, que vivem uma vida simples, mas fazem um trabalho muito grande. Posso dizer que, graças ao trabalho dele, também do outro colega, que a nossa província, nosso trabalho cresceu tanto, e fruto também é desse santuário a nossa missão aqui no Brasil, e também vocações como o Júlio e os outros que estão no nosso seminário. Bom, desculpem demorar um pouco, mas eu acho que é importante ter conhecimento das pessoas que conseguem umas coisas grandes. Podemos dizer, chamado por Deus para médico, se tornou médico das almas e dos corpos. E ajudou tanta gente a se encontrar com Deus. Vamos pedir que
no meio de nós também cresça movimento missionário. Da nossa parte, o meu desejo muito grande é esse, que é aqui este santuário, que possa incentivar muito mais gente para a oração pela misericórdia, suplicando a misericórdia de Deus para o mundo inteiro. Como eu gostaria que todos vocês que hoje estão aqui, que nos acompanham agora também pelo YouTube, que fizessem todo o trabalho para duplicar, triplicar, multiplicar o número das pessoas que vão rezar junto conosco. Fica bonito quando a gente pode acompanhar aqui pela internet. Aliás, eu sempre uso aqui e olho quanta gente que tem aqui, como também alguns dos pedidos, pelo menos, que são apresentados, que a gente pode fazer aqui, ler publicamente. Mas precisava muito mais gente para pedir para a misericórdia para o mundo. Eu não gosto de falar da tragédia, de manipulações, porque aqui a nossa missão é pedir a misericórdia, é abrir os corações para a misericórdia de Deus. Eu acho que este que é caminho, esta que é a hora da misericórdia no mundo que nós temos para realizar. Vamos motivar, trazer mais gente para a oração do texto da misericórdia. Vamos então